Começa agora mais um Alesp em Pauta. Provavelmente você já ouviu falar em inteligência emocional, certo? Afinal, esse termo vem se tornando cada vez mais evidente nos últimos anos. Aqui no Parlamento Paulista, um projeto de lei pretende incluir a matéria inteligência emocional na grade curricular da educação básica das redes de ensino público e privado aqui no estado de São Paulo. E para esclarecer como o ensino dessa disciplina pode beneficiar os alunos na vida acadêmica, profissional e até mesmo pessoal, vamos receber no Alesp em Pauta a Renata Rebelo, treinadora comportamental. Renata, seja bem-vinda. Obrigada, olá, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito emocionada, muito feliz, porque é um tema que eu sou apaixonada, trabalho há 18 anos, tenho um programa em outra emissora que só fala de inteligência emocional e a minha vida mudou através da inteligência emocional, então vai ser lindo esse papo aqui. Vamos passar isso então para você que está assistindo a gente. E para acompanhar também nesse bate-papo, na nossa plataforma virtual, estamos com a Ana Carolina Praça, que é psicóloga escolar. Ana, seja bem-vinda também ao Alesp em Pauta. Obrigada pelo convite. É sempre muito importante a gente conseguir discutir esses temas, né, que são complexos e tentar torná-los um pouco mais simples para o entendimento. Então, obrigada. Espero contribuir para a discussão. Com certeza. E olha lá, para a gente já começar a entender melhor sobre o tema que a gente traz hoje para o Alesp em Pauta, Renata, explica para a gente o que é essa tão falada inteligência emocional. Então, as pessoas até confundem, né? Antigamente a gente tinha o QI, que era muito importante você ser inteligente, ter um nível de inteligência altão, e agora é o quociente emocional, que é a sua capacidade de interação com as pessoas. Primeiro, você identificar o que você está sentindo, quais são as suas emoções, que sentimentos você está sentindo ali, e também ter empatia para conseguir se conectar com o sentimento dos outros. Isso muda toda a história. Tem gente que tem como se fosse um analfabetismo, assim, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei o que é isso, eu simplesmente explodo e reajo. Então, basicamente, é você se entender, se conectar com as suas emoções, compreender o que você sente e também ter empatia com o que o outro sente. Não é, Ana? Quer dar uma complementada? Acho que você resumiu muito bem, Renata, que assim, a gente precisa primeiro entender, né, o que a gente sente, por isso esse termo, né, da inteligência emocional, que muito se fala dentro das escolas sobre as habilidades sociais, habilidades socioemocionais, mas primeiro, né, precisa vir essa inteligência emocional, no sentido de se olhar para dentro, conseguir reconhecer o que está sentindo, o que despertou aquela emoção, aquele sentimento, e que comportamento veio a partir daí, né, para que a gente consiga se relacionar, como você bem falou, né, o princípio de tudo é a gente entender o que fez a gente se comportar daquele jeito, né, o que a gente sentiu que trouxe aquele comportamento, para a gente intervir ali no início, né, não uma intervenção apenas no comportamento final, né, no resultado, na explosão, como você falou. E olha só, realmente quando a gente fala de inteligência, o que vem primeiro na nossa mente é resolver problemas, questionários, ir bem numa prova, por exemplo, né, escrita, seja no ensino fundamental, no ensino médio. A gente tem essas questões ligadas à inteligência, mas como vocês trouxeram pra gente, há um leque muito grande, né? E a gente tem um entendimento melhor da população desses outros modelos de inteligência, né? Inteligência emocional, interpessoal. Como que você vê esse leque sendo ampliado para a população, Renata? Então, eu trabalho há 18 anos com isso, né? Eu vejo uma crescente, mas acho que a gente está bem distante de chegar num nível que a gente realmente precisa, né? Então, por exemplo, quantas pessoas inteligentes você conhece, extremamente inteligentes, com um diploma, nossa, estão super bem, e quando chegam em casa, gritam, sai daqui, eu não quero saber, ou falam alto no trabalho, ou estão ali dirigindo no trânsito, correndo, e não sabem, não se conectam, não perceberam o que está acontecendo com elas, quais são os gatilhos, né? Os fatores externos que fazem com que essa emoção venha. Tem gente que não sabe quais são as emoções de base, quais são as principais emoções. Então, assim, vejo sim, eu estou há 18 anos atuando, uma melhora, pessoas procurando mais. Eu lembro que antes, quando eu comecei, o departamento lá de vendas tinha que explicar o que era para falar, olha, vai ser bom para você.
de uns 8 anos para cá, as pessoas já até procuram inteligência emocional. Só que no consultório, as pessoas chegam e não entendem o que é isso. Então, por exemplo, dentro de um processo de emagrecimento, você pode usar a inteligência emocional. Dentro das escolas, é extremamente... Eu tenho 2 filhas, aí a minha filha conta as coisas que estão acontecendo com a professora. Está nítido ali que não está sendo aplicado, que não tem a consciência da inteligência emocional. Então, assim, nós estamos evoluindo, mas ainda precisa dar foco. Por isso que aqui eu estou muito feliz de estar aqui, né? Muito feliz de trabalhar com o que eu trabalho, porque se as pessoas soubessem que os conflitos que elas têm poderiam ser reduzidos, muitas coisas muito ruins, se elas tivessem essa consciência do que está acontecendo, essa percepção, a vida seria muito mais leve, muito mais gostosa, a gente teria menos traumas na vida das crianças, das pessoas, dos próprios professores. Então, eu acredito que nós estamos a caminho, mas, ó, ainda tem chão. E Ana, como você visualiza esse cenário nas escolas, né? Até porque é no ambiente escolar que se demanda muito das outras inteligências, né? De uma pessoa, do que a gente estava falando dos tipos de inteligência, mas sobre a inteligência emocional, como que você vê o panorama desse tema no ambiente escolar? Nas escolas, né, de fato, o que a gente tem maior discussão são as outras inteligências, né, que se a criança sabe português, matemática, geografia, mas também é um ambiente coletivo, né, um ambiente onde as relações acontecem. Não só a relação professor-aluno, mas as relações entre os alunos. Então, isso acaba, de certa forma, ficando também com uma grande evidência, principalmente quando tem com muitas aspas, né, falta de inteligência emocional, né, exatamente quando tem as brigas, os conflitos, o bullying, né, situações que, infelizmente, nas escolas são cotidianas e que vem aí mostrar que precisa, de fato, trabalhar esse tipo de habilidade nas escolas, não só as habilidades acadêmicas, para melhorar as relações que na escola, né, vão refletir as ações na sociedade. A escola é uma microsociedade. Então, ali estão se formando os cidadãos, né, que no trabalho depois, né, as relações familiares, as relações com os vizinhos, né, são refletidas ali dentro da escola. A forma como as pessoas se relacionam acontece da mesma maneira em todos os ambientes. A escola acaba colocando isso em evidência justamente pela convivência ali de pessoas diferentes. Mas, até algum pouco tempo atrás, se falava mais na questão da dificuldade em relação às habilidades socioemocionais nos quadros diagnósticos, onde isso é evidenciado como algo que tem um comprometimento, como, por exemplo, os quadros de autismo, que são crianças que vão ter, pessoas, mas na escola geralmente crianças que vão ter dificuldade de se relacionarem, né? Tem o comprometimento da comunicação, da interação social. Então, geralmente, essa discussão começa na escola a partir desses quadros diagnósticos. Mas quando situações de conflito acontecem, como eu falei, a gente tem que aproveitar para falar também sobre isso, porque permeia todas as nossas relações. E quando criança é a fase perfeita para a gente conseguir ajudar a desenvolver essas habilidades. Mas não pode deixar a família de fora, né, os adultos de fora, porque muitos de nós que somos adultos hoje, nós não tivemos essa discussão, né, lá atrás. Então, a gente também precisa de ajuda, né? As famílias também precisam de ajuda para ajudar a escola a conduzir esse desenvolvimento. E é exatamente isso que eu queria entender, né, Renata? Porque as crianças, a adolescência, quando está nessa fase de formação, acaba tendo o adulto como esse espelho. E se hoje a gente não temos adultos com inteligência emocional, isso pode impactar nas gerações futuras, né? As gerações que estão em contato com esses adultos de hoje. Então, como também trabalhar não só na questão do ambiente escolar, que é um ambiente de relação, mas com os próprios pais, com os professores, para que isso seja implementado de uma forma
com que os alunos vejam isso como um espelho, não só como uma disciplina que deva passar, ter notas altas nessa disciplina, enfim, como realmente introduzir esse tema com as crianças, através desse olhar do adulto. Eu costumo brincar que, assim, inteligência emocional é só permitir que o bichinho te pique. Porque é tão gostoso, eu fico imaginando uma professora que está lá tensa, já falou 30 vezes e aquilo está deixando ela muito irritada, e aí ela fica naquela repetição, naquela mesma... E se ela tivesse conectada com o que ela está sentindo, talvez ela baixaria o tom de voz. Eu não estou falando, que não é fácil, mas com inteligência emocional você vê saídas diferentes, opções diferentes, estratégias diferentes para fazer diferente. Uma criança, ela reproduz o comportamento dos pais, então se você ficar meia hora sentada, a Ana pode falar que ela está lá dentro, numa sala de aula, você vai ver mini adultos, né, pessoas se comportando muito provavelmente como os pais comportam, ou como uma figura de referência. Tem um livro que eu gosto muito, que eu falo que ele é o grande influenciador, com essa coisa de mídia social. O Goleman não foi o que iniciou, mas ele foi o que deu uma explosão na inteligência emocional, que é um livro dele, e ele faz um experimento muito legal. Ele coloca no livro um farol, numa escola, um farol para você detectar as emoções. Então é a raiva, por exemplo. A raiva, ela tá no vermelho, quando tá muito no vermelho, sabe quando você sente a pupila, você nem percebe, tá dilatada, coração aqui. Quando você tá com muita raiva, não é a hora de você se expressar, porque as pessoas aprendem que a raiva chegou, tem que explodir, virar a mesa e falar tudo. Porque aprende naquela coisa automática, sem uma intervenção, sem essa educação emocional. E aí acaba explodindo, acaba machucando, acaba fazendo coisas que depois vai se arrepender. E aí o Goleman colocou um farolzinho, vermelho, amarelo e verde. Quando a raiva está no vermelho, e colocou para as crianças aprenderem aquilo, é muito lindo isso. Então no vermelho o que eu tenho? Que respirar e ficar quietinho e tentar sair daqui emocionalmente, né? Pensar em coisas boas, pensar em outras coisas. Quando está no amarelo, eu estou mais calmo. Quando está no verde, está na hora de eu sentar e falar: olha, Carol, sabe aquele desenho que você riscou? Está na hora de falar. Então, é um processo de educação muito bonito, que pode ser aplicado facilmente, mas foi o que você falou, os adultos não receberam, e aí fica difícil, né? As crianças, elas vão reproduzir o que elas aprenderam. E aí, por isso que eu acho incrível a gente ter nas escolas mesmo, porque é ali que vai mudar o mundo, né, Ana? Uhum. Sim, importante isso, né, falar sobre isso, porque quando a gente pensa em uma disciplina de inteligência emocional, automaticamente na minha cabeça vem a imagem da sala de aula e uma professora falando sobre as emoções. E falar sobre as emoções é diferente do que sentir aquelas emoções, né? Talvez seja importante, como a Renata falou, trabalhar com esses adultos, né, principalmente, porque as crianças vão aprender muito, muito mais pelo modelo do que pela fala, pela explicação, né, do professor ali, e também porque os adultos não tiveram essa oportunidade e eles também não vão conseguir conduzir a própria inteligência emocional diante das situações. Como é que a gente ensina sobre algo que a gente não domina? Então, é importante que os adultos também, dentro das escolas, a gente está falando aqui dos professores, mas todo o corpo escolar, não somente os professores, né, todos têm um papel ali de educador dentro de uma escola, que eles também possuam esse espaço para trabalhar a própria inteligência emocional e conseguir conduzir, né, de uma forma mais fluida, isso com as crianças. Porque falar sobre as emoções é muito importante. Estamos em setembro, né, que temos a campanha de Setembro Amarelo, então é importante que a gente falar sobre as emoções possibilita curar, né, a gente se curar de traumas e de histórias que marcam a vida para sempre. Então, a gente precisa, realmente muito importante que as escolas comprem essa briga, né, para ter também isso, a escola está formando um cidadão, né? Não está formando só um aluno, um trabalhador, ela está formando ali uma criança, um adolescente para a vida. E aproveitando nessa questão da introdução do tema com as crianças, a gente trouxe aqui para debate esse projeto de lei da deputada Letícia Aguiar, que quer colocar a disciplina de inteligência emocional nas escolas básicas aqui do nosso estado, seja pública ou privada.
E aí, Ana, quando a gente fala de introduzir esse tema, né, você trouxe um ponto muito importante, que é a questão da capacitação desses profissionais que vão, enfim, dar essa disciplina ou trabalhar sobre o tema lá com os alunos. Como você acha que tudo isso pode ser introduzido no ambiente escolar? Iniciar com a capacitação ou até mesmo trazer uma forma mais lúdica com os alunos? Como que você imagina que isso possa ser estruturado? Atualmente, nós temos, por determinação federal, né, em forma de lei, a introdução do psicólogo e do assistente social na rede básica de ensino. Então, isso também pode ser usado para que esse psicólogo, dentro da educação, ele capacite esses professores, mas não capacitar necessariamente como uma formação, né, como uma aula. Que assim como eu falei sobre talvez não ser tão válido o professor dar uma aula sobre os sentimentos, também talvez não seja válido um psicólogo dar essa aula para os professores, mas criar esse espaço onde sejam trabalhadas as habilidades socioemocionais, onde sejam trabalhadas habilidades de autoconhecimento que têm a ver com essa inteligência emocional, em reconhecer o que está sentindo, o que despertou o que está sentindo e quais são as estratégias para lidar com aquilo que está sentindo, com os adultos primeiro, de fato, para que eles consigam estar mais seguros na hora de fazer esse trabalho com as crianças. Não digo nem que eles se considerem prontos, porque como psicóloga, acho que ninguém nunca vai estar pronto, né? Conhecer sobre si o suficiente para se julgar pronto para falar sobre aquilo, porque nós somos seres fluidos, né? Nós vivemos num mundo plural e a gente vai sentindo as coisas de formas diferentes conforme a vida vai acontecendo, mas que eles se sintam seguros, né? Tenham segurança sobre esse processo de se olhar, se reconhecer e traçar, né, ter estratégias mais saudáveis do que uma explosão, né, como a gente está dando aqui como exemplo várias vezes, do que às vezes as crises de choro, né, num momento ali que talvez você precisasse segurar para ter o outro momento do choro, enfim, então que isso fosse trabalhado primeiro com os adultos, para que eles se sentissem seguros, não necessariamente prontos, mas para eles conseguirem estar depois no chão da escola com as crianças, também multiplicando sobre isso, sobre esse processo. Renata, você trouxe um exemplo muito bacana de como trabalhar isso com as crianças, né? Você trouxe a forma lúdica lá do farol, enfim. E dá para introduzir isso de forma lúdica com as crianças e também há diferenças de como introduzir a questão da inteligência emocional dependendo da faixa etária, seja aí na educação básica, fundamental, média ou até mesmo já com os adultos formados? Sim, eu falo que além de ser fiz psicologia e fiz administração também. E eu sou a do que vai fazer. E quando saiu esse projeto de lei, eu falei, nossa, aí na hora eu pensei, nós não temos psicólogos o suficiente para isso. Existem outras possibilidades. Primeiro, a educação digital, né, que hoje em dia, com infoprodutos, por exemplo, à distância, mas eu acredito também que se a gente começar a colocar isso na grade, por exemplo, tem um filme chamado Divertidamente, você já viu? Já assistiu? Sim. É uma graça, são as emoções, então passa ali dentro da cabeça, do cérebro da pessoa, uma mesa de comando com um monte de botão, quando nasce o botão é pequenininho, que ela só se preocupa em mamar e chorar, e aí vai crescendo, vai tendo namorados, namoradas, e aí ficam as emoções, quando a raiva controla, ela vai lá e pega o comando e faz com tudo, o medo fica desesperada só para o saquinho. Então, dá sim, eu acredito que a gente consiga trabalhar, claro, ou com a distância, psicólogos ou os professores de maneira lúdica, né, claro, com os psicólogos fazendo esse plano, esse projeto de como os professores vão levar, porque é muito grande, é muita coisa, acho que a gente não tem psicólogo suficiente para executar, mas trabalhando a questão dos professores, eles conseguem. A diferença de idade, as crianças menores, elas são mais lúdicas, vai crescendo, por exemplo, eu tenho um treinamento de 2 dias, eu não é que eu não permito, eu prefiro que as crianças tenham um outro momento, que aí vão as psicopedagogas, vai pedagoga junto, mas a partir dos 17 anos já é outra coisa, a gente já pode usar a parte lúdica do cérebro, mas com uma música mais forte, a gente faz uma viagem no passado, a gente coloca uma ponte ao futuro, então existem maneiras diferentes de trabalhar, teria que ser um projeto muito desenhadinho,
com os psicólogos, com uma equipe multidisciplinar mesmo, porque como que as crianças que têm as psicopatologias vão ser direcionadas, então é muito possível, e cada sériezinha ali, acho que de uma maneira específica, de acordo com a idade, com o interesse, de acordo com as demandas. Por exemplo, concorda que uma criança de 11 anos, ela tem as questões, ela sente ali as emoções, mas uma de 17, 16, ela já passou talvez por frustrações maiores do que essa menor. Então, é importante também a gente colocar uma grade bonitinha e com uma complexidade maior, assim como a matemática é. Não sei se a Ana concorda com isso, mas, por exemplo, a gente pode começar com raiva, medo, alegria, tristeza, que, imagina, acho que, não sei se a maioria das pessoas que estão aqui sabem, que cada emoção tem um benefício. Então, as pessoas, eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir, eu não vou sentir. Cara, a tristeza é maravilhosa, porque quando você sente ela, o seu cérebro automaticamente te deixa mais introspectivo. Aquela introspecção vai ensinar o e agora. Como é que é a vida após isso, né? A raiva, ela automaticamente faz aumentar a corrente sanguínea nos membros inferiores e superiores, e o seu cérebro fala, e aí, você vai lutar ou vai fugir? Por isso que quando a gente está naquele boom, é melhor não fazer nada, porque o teu cérebro te preparou, né, como se tivesse um leão na sua frente. Então, a gente pode começar ensinando as emoções, né? Como eu me sinto, o que o papai fez, o que a mamãe fez, o que a titia fez, o que o amiguinho fez e o que você sentiu. Pequenininho, a gente começa assim e depois vai para bem complexo, com ressignificação, com sentimento, quais são as linguagens de amor dos seus pais, por que você não tem o carinho que você precisa, por que essa insatisfação de vida, por que você está se comportando como você se comporta. Então dá para ir crescendo na grade. Ana, eu vou pedir para você complementar, a gente daqui a pouco vai fazer um intervalo, mas sobre essa questão justamente das formas que a inteligência emocional podem ser trabalhadas, né? Isso com as crianças, com os adultos, porque a gente já temos adultos em formação que já respondem de uma forma automática, né? Já sabem exatamente como respondem à raiva, tem gente que é mais agressivo, tem gente que fica introspectivo. Dá para conseguir mudar tudo isso? É possível, mas precisa ter essa tomada de consciência. Como você bem falou, Carolina, as pessoas, né, adultos, a gente já reage de uma forma automática. Provavelmente a gente nem entra em contato com o que a gente está sentindo. Como a gente fala muito sobre a explosão na raiva, a gente explode. Depois a gente vai pensar o porquê que a gente explodiu, porquê que nós usamos aquelas palavras, e vem geralmente o arrependimento, né? Vem a angústia de será que eu magoei outra pessoa? Será que eu tomei uma decisão precipitada? Porque a gente agiu primeiro, depois a gente foi pensar sobre o porquê agimos. Então, a questão de trabalhar a inteligência emocional é justamente tentar inverter a ordem das coisas, e a gente ter consciência, ok, isso me deixou com raiva, então vou parar, vou respirar um pouco, não vou agir agora, como a Renata falou, né? Ou então, assim, não, essa situação geralmente me deixa muito triste. Então, o que eu posso fazer já, se eu já tenho todo esse mecanismo consciente, né? Se eu já tenho uma consciência de como eu funciono, eu consigo até mesmo tentar trabalhar a estratégia de uma forma mais preventiva. Então, isso é importante para todas as idades e para nós adultos também. Né? É possível de adultos entrarem também num processo, sejam os professores que vão estar nas escolas com essas crianças, sejam os pais, sejamos nós, né, que a gente consiga ter esse processo desse conhecimento, desse reconhecimento do que a gente está sentindo, desse olhar para dentro para sair do automático. A gente viu aí de uma forma mais abstrata os benefícios, mas eu quero trazer isso para vocês no próximo bloco, então não saia daí que nós voltamos já já.
Estamos de volta com a LESP em Pauta, falando sobre inteligência emocional. E olha só, acho que todo mundo tem aí o desejo de alcançar de fato essa inteligência, né? E talvez seja mais fácil trabalhar isso aos poucos, desde criança, né, Renata? A gente estava falando. Mas e quando adulto, né? Uma pessoa já formada, já tem os seus gatilhos, as suas reações. É possível modificar e melhorar tudo isso? Sim. Nossa, nesses 18 anos eu já peguei, assim, casos de pessoas que estavam ali sozinhas, afastadas de todo mundo por causa dos próprios comportamentos, né? E hoje elas estão incríveis. Então é muito possível. Se você perguntar para uma psicóloga, uma bacharel em psicologia, se é possível mudar, é muito possível mudar. Você, não é porque você não teve algo que você não consiga alterar isso. Então, por exemplo, com consciência, com uma percepção de tudo que está acontecendo, de quem eu sou, não é de uma hora para outra. Às vezes, sim, pode acontecer, por exemplo, de você participar de uma aula, de um treinamento, aquilo super se encaixar, trazer clareza, trazer luz, mas a minha sugestão sempre, sempre é psicoterapia, Rê, não gosto de sentar na frente de alguém, me abrir, não tenho paciência para isso. Ok, então procura, vai pela beiradinha, vai estudando sobre livro, hoje em dia tem podcast, para você começar a ficar confortável nisso. Então imagina que os seus pais te ensinaram regrinhas de como as pessoas têm que se comportar. Eu aprendo que a minha namorada, meu namorado tem que ser assim, meu gestor tem que ser assim, meu colaborador tem que ser assim, a professora tem que ser assim, e aí eu vou assim, fechado, uma forma. E aí vou viver a vida e eu vejo que esse sistema não se sustenta. O jeito que eu estou fazendo não está agradando as pessoas estão fazendo coisas que não estão me agradando. E quando você vai quebrando essa casquinha e vai se tirando desse molde e percebendo isso, você consegue sim clarear muitas coisas, consegue mudar os seus comportamentos. Então assim, pensamento e sentimento geram comportamento. Você está satisfeito da maneira que você vem se comportando? Isso está te ajudando? Você está ouvindo muito das pessoas? Olha, fala mais baixo, ou fala comigo, você se fecha numa concha. Você está satisfeito com seus comportamentos? Não muito. Então, vamos ver o que está acontecendo, né? O que você sente, como você aprendeu, como você pode refazer. Então, assim, é um trabalho de formiguinha e eu falo que quem faz a gestão das emoções tem uma liberdade emocional. Imagina, eu estou aqui com você e algo acontece e eu fico muito triste, começo a chorar muito. Isso, então significa que eu sou chorona e que não vai dar certo. Ou simplesmente, estou com muita raiva e eu preciso sair daqui, eu preciso gritar com todo mundo. Eu aprendi a ser assim, ou a vida me levou a ser assim. Não significa que eu preciso continuar atuando dessa maneira. Pera, o que aconteceu? O que ela falou? E aí um dos pilarzinhos, né, o que o Goleman traz é a empatia. Por que ela falou alto comigo? Por que isso aconteceu? Isso muda o percurso. Então, sim, é muito possível você alterar os seus comportamentos, os seus sentimentos, os seus pensamentos e ter uma percepção maior do que você vinha tendo. Uhum. E vamos falar dos benefícios, né, Ana, dessa mudança comportamental, né, de tentar trazer inteligência emocional para a nossa vida, para as nossas crianças. A gente fala de impactos não só na nossa vida pessoal, dos nossos relacionamentos interpessoais, mas também na questão acadêmica, de aprendizagem, profissional. O que você pode trazer aí para a gente de benefícios da inteligência emocional para a nossa vida? De cara, né, acho que o que a gente mais consegue ver, de fato, é em relação às relações interpessoais, né? Isso fica claro num primeiro momento já, porque muda a forma como nós vamos nos relacionar com os outros. Não só porque eu começo a me conhecer melhor, então eu sei como eu funciono, mas quando eu faço esse exercício interno para entender como eu funciono, eu consigo ter, como a Renata estava falando, mais empatia, eu consigo entender um pouco melhor sobre por que o outro está se sentindo daquela forma. Então, isso, por si só, já vai ajudar na relação, porque eu me conheço melhor e eu consigo entender melhor o porquê o outro está reagindo ou se comportando daquela forma. Mas também pensando na questão, em outros lados, né, em outros âmbitos, daquela pessoa que está trabalhando ali sua inteligência emocional, isso também vai facilitar ela, por exemplo, na hora da escolha de um trabalho, né, da sua orientação vocacional, da escolha profissional. Porque se eu entendo melhor o que mexe comigo, como eu me sinto em determinados contextos, isso também vai me ajudar a escolher aonde eu vou me inserir no mercado de trabalho.
Então, por exemplo, eu amo animais, mas eu sei que eu jamais conseguiria ser veterinária porque eu sei o que mexe ali comigo dos animais. Então, eu já descartei a veterinária. Então, esse exercício de olhar para dentro vai ajudar também ali o adolescente, o adulto, que é geralmente quem está nessa fase de pensar sobre a vida profissional, vai ajudá-lo também a pensar em que contexto ele se encaixa, ou o que não daria para ele, o que ele não suportaria, o que traria algum gatilho. Então, isso ajuda também na colocação profissional da pessoa. Além, logicamente, de todo o restante do comportamento social, né? Ao lidar com as demandas sociais, os contextos que a gente se insere, às vezes, que não são contextos que a gente busca necessariamente, né? Então, tipo, trânsito, fila, né? Como é que é esperar? Coisas que são do dia a dia e que ninguém está preparado para isso, ninguém é treinado para isso, né? A gente simplesmente vai para um lugar achando que vai ser de uma forma, chega lá, tem imprevistos, tem mudanças, a pessoa que a gente achou que estaria lá não está. Então, isso tudo, a inteligência emocional vai preparando a gente para lidar com essas adversidades, porque tudo começa em eu conhecer como eu funciono. Como é que dentro de mim esse mecanismo funciona? O que me gera um gatilho de raiva, por exemplo. Quando eu estou numa fila esperando muito, isso me deixa já angustiado, com raiva. E aí, se eu sei que eu vou para um lugar com fila, ou se eu chego num lugar e tem uma fila enorme, como é que eu vou lidar com isso? Né? Ter estratégias também. Isso facilita para a gente lidar com tudo no dia a dia. E vamos tentar trazer para a nossa realidade, né, a realidade dos seres humanos mesmo, porque é importante a gente trazer que ninguém é 100% perfeito, e aí, de fato, essa inteligência emocional não vai ser alcançada de uma forma aí completa, né? E completa também, né? Porque imagino, você estava falando aqui das questões, Ana, do dia a dia, da fila, dos atrasos, dos imprevistos, dos trânsitos. E aí é impossível, eu acho, que em algum momento ali, mesmo que você trabalhe a sua inteligência emocional, você não tenha um escape, né? E se sinta com raiva, se sinta com vontade de chorar. E aí eu queria que você trouxesse isso, né, Renata? Porque quando a gente acabou de falar das pessoas que já têm os seus gatilhos, as suas reações, e devem trabalhar isso de pouquinho em pouquinho com acompanhamento, ainda assim ela não pode descartar todo o trabalho que vem sendo feito, às vezes por conta de um dia ruim, né? Ou alguma reação que ela não gostou de ter tido. As pessoas têm uma ideia errada que pessoas inteligentes emocionalmente não sentem nada. Elas sentem, só que elas têm ferramentas ou têm a consciência. Nossa, eu tô muito irritada, muito bravo. Então, só de você ter consciência e, claro, traçar estratégia. Por exemplo, estou indo no trabalho, meu trabalho está me deixando muito estressada. Quando você faz essa percepção e se prepara, olha, então a minha gestora chega, ela já chega, ela não dá bom dia, o tom de voz dela me irrita, então eu vou preparada para passar por isso, ou eu me preparo para, quem sabe, uma demissão, mas quando a decisão não é baseada na raiva, no planejamento, é uma boa, porque não vou, chega, acabou, porque se você ficar à mercê das suas emoções, vai dar ruim. Porque elas vão controlar. Imagina que o tempo inteiro a gente está sendo estimulado a sentir coisas. E aí, você vai ficar ali na levada do meio da onda, um vai para um lado, vai para o outro. E uma coisa que eu falo, por exemplo, nas escolas, enquanto a Ana estava falando, olha que beleza. Vem uma criança, sei lá, com 7, 8 anos, e ela tem o nojinho, que é uma emoção que é importante para você não comer qualquer coisa, para te proteger, ou medo. E aí, nós duas estamos ali na escola, e aí eu tenho meu nojinho minha mãe me protegeu muito, eu ensinei, então eu sou assim. E aí eu faço uma carinha feinha pra você. O que acontece? Você vai automaticamente achar que eu não gosto de você, que eu não quero ser sua amiga, então vai cada uma para um lado. Ou a raiva, tô com muita raiva e eu falo muito feio para você. Se você já tem essa educação emocional, você vai dizer para mim, vai falar, Renata, oiê, essa é sua raiva, você tá com raiva. Então olha a importância da gente trazer realmente para o ambiente escolar isso, porque as pessoas vão ficar educadas. Eu tenho uma aluna, né, que trabalhou essa questão da inteligência emocional e ia dividindo para a família, porque quando a gente descobre, né, a gente quer que todo mundo seja. E aí ela ensinou para a filha dela, a filhinha dela chama Helena, que o medo dava uma coisinha na barriga.
E olha, filha, isso é medo. É, mamãe, eu tô sentindo uma coisinha. Olha que legal você oferecer para uma criança isso. Passou. Aí ela foi tomar uma decisão, ela fez, ai, que medo. Automaticamente a filhinha dela parou de brincar, passou a mão na barriga da mãe dela e falou, show, medinho, sai, medinho da mamãe. Então, olha o que a gente pode conquistar, onde a gente pode chegar, tendo inteligência emocional, sabendo das nossas emoções, controlando, né? Eu não gosto da palavra controle, que parece que é uma coisa que... Mas consciente, né? Ai, tô com raiva, precisa agir agora? Não precisa. Então, a gente, esse projeto vai mudar o percurso da vida. É melhor que Apple, sabe? É melhor que iPhone, vai mudar, eu tenho certeza. A gente espera, né, Ana? Porque quando a gente traz, né, toda essa questão da nossa vida, dos percalços que acontecem, ninguém tá, enfim, tá todo mundo sujeito a isso, né? Então a gente tem que ter, como a Renata trouxe, né, não é um controle, mas uma consciência. Exatamente, né? Até anotei aqui para não esquecer, num determinado momento a gente falou sobre alcançar, né, a inteligência emocional. E eu anotei assim, alcançar como uma interrogação, porque eu não vejo como um lugar que a gente vai chegar. Agora estou inteligente emocionalmente. Porque a gente está aqui, eu e Renato estamos aqui falando sobre isso, mas a gente também tem os nossos momentos que a gente tem que, opa, peraí, o que é isso que eu estou sentindo? Né? Então, chamou para participar aqui da entrevista, dessa conversa. A minha primeira reação foi, meu Deus, como é que eu vou conseguir passar tudo que eu quero passar? Será que eu vou falar atropelada? Será que eu vou ficar muito ansiosa? Será que vai me dar medo de perder alguma informação? Então, também, respirar fundo e calma, deixa eu retomar aqui que eu sei sobre isso, vai dar tudo certo, mas todas nós passamos por isso. Ninguém está imune. A inteligência emocional não é um lugar a ser alcançado, também não é uma vacina que a gente vai tomar e vai estar protegido dessa doença, né? Então, a gente precisa ir exercitando, é um exercício. E como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente já tem todo esse exercício, já está acostumada a todo momento a se olhar, a reconhecer, para pensar sobre como vai agir a partir dali, mas as situações mudam, as pessoas do entorno mudam, nós mudamos, né? Conforme a gente vai vivendo, tudo que a gente vive vai mudando quem nós somos, e a forma de reagir também vai mudando. As situações que talvez algum momento atrás me deixassem com raiva, hoje não me deixam mais, porque eu já trabalhei isso dentro de mim. Mas podem ter outras situações que antes não me despertavam raiva e que agora me despertem. Então, eu preciso o tempo todo estar alerta para ir exercitando isso a cada momento. E sempre lembrando que a forma como eu vou me comportar diante daquilo é uma escolha. Como a gente falou, muitas vezes essa escolha é no automático. Eu escolho pelo que eu já estou acostumada a fazer. Eu já estou acostumada a determinada situação no trânsito a gritar, né? Mas ali, apesar de ter sido de uma forma automática, eu escolhi ter essa reação. Eu poderia ter tido outra escolha. E conforme eu vou fazendo esse exercício relacionado à inteligência emocional, eu vou vendo num momento onde eu não vou estar com raiva, porque senão eu vou agir de novo no automático, mas no momento que eu estou fora dessa raiva, olhando para ela, eu vou ver, bom, então se isso me desperta o gatilho e eu explodo, eu brigo, eu xingo, e eu não estou satisfeita com isso me faz mal, eu não gosto de ser assim, então que outras estratégias eu posso ter? Né? Aí, enfim, cada pessoa vai se beneficiar de uma estratégia, mas vou respirar, vou botar uma música, vou pensar, né, no destino que eu estou indo, enfim, então cada pessoa vai ter uma estratégia. Por isso que, como a Renata falou, é importante, né, sendo possível, ter esse acompanhamento, porque até essas estratégias, elas vão ser diferentes de pessoa para pessoa. O que funciona para mim pode não funcionar para a Renata, pode não funcionar para a Carolina, pode não funcionar para a maioria das pessoas, mas para mim eu vi que funciona. Então, a gente sempre faz esse trabalho nas escolas, quando tem os conflitos, né? A gente pensa, tá, então o colega falou tal coisa e você não gostou e você reagiu batendo nele. Então, bater é uma opção, né? Porque se não fosse opção, a criança não tinha escolhido por ela. Mas vamos pensar quais são as outras opções. Tem a opção de falar com o professor, ou ver se tem algum outro adulto perto, né? Um inspetor de alunos, a própria psicologia, o diretor.
Então, quais são, ou respirar fundo, sair de perto, eu sempre vou tentando pensar isso com a criança, para que ela veja, fora do momento da raiva, onde ela reagiu de uma forma mais automática, que tem outras opções. E aí, a ideia é que a criança, num outro momento que aconteça uma situação semelhante, ela se lembre de que ela tem outra opção. Mas, obviamente, isso é um processo, né? Não vai ser uma conversa com a criança que na próxima briga já vai ser outra. É um processo, precisa de acompanhamento, precisa de insistência, de persistência do profissional ali e da própria criança também, né? Que está reagindo daquela forma. Renata, você quer complementar nesse sentido, né, da questão, porque eu achei muito bacana a gente reforçar tudo isso, né, que não é uma fórmula mágica. Não, ela falando, por exemplo, na hora que ela recebeu a notícia de vir aqui ou não, ela sentiu medo. E imagina se ela não fosse inteligente emocionalmente, não soubesse que ela está sentindo medo, ela não viria. E ela perceberia, que não vai dar, porque esse horário não sei o quê. Então, muda o percurso da vida, né, da pessoa. Imagina um ambiente sem inteligência emocional e um ambiente com escolhas, com inteligência emocional, um conectado no outro, trabalhando empatia, sabendo que eu estou... Não estou ok hoje, eu posso chegar, gente, não estou bem, eu não estou bem, ok, e aí as pessoas já sabem, você já sabe que você não está bem, então isso traz uma harmonia tão grande e aí as coisas fluem. O que eu vejo em algumas escolas, ou talvez na maioria, é que perde-se tanto tempo fazendo ali uma gestão, não é inadequada, mas... Os conflitos, o bullying, até uma rotina, um detalhe, a criança ou adolescente lá na frente para falar. E aí trava. Trava por quê? Porque está com medo de falar, medo de ser julgado, medo das pessoas, está triste com aquele grupo de amiguinho, poxa, estou tão triste, eles fazem bullying, eu vou aqui na frente falar. E até o professor, com todo mundo conectado, imagina que ambiente lindo seria. Nossa, estou com muito medo. Nossa, eu estou muito triste com essa sala, não estou com vontade de fazer esse trabalho. E aí quando você percebe, você consegue traçar estratégia para mudar esse comportamento e ter uma resolução diferente que você teria sem inteligência emocional. Gente, eu espero que a gente tenha conseguido aí sintetizar, porque eu sei que é um assunto muito complexo, né? Ainda assim, eu vou deixar com você, Ana, um espaço final para você falar com o nosso telespectador, para quem nos assiste. Fique à vontade para dar dicas ou para falar do projeto que a gente está em discussão aqui. Mas, enfim, queria a sua consideração final sobre esse tema tão legal que a gente conversou hoje. Vou mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para discutir. De fato, é um tema muito complexo. Acho que dariam horas e horas aqui para a gente desmiuçar um pouco sobre cada mecanismo que está por trás dessas emoções de base, né, que são a base de tudo que a gente vem sentindo. Mas focar, então, tentar focar um pouco mais na parte prática, né, para me despedir. Que a gente consiga se olhar e reconhecer o que a gente está sentindo antes de reagir. Falando assim, eu sei que parece muito fácil, mas na prática eu sei que não é fácil, mas a gente precisa começar a exercitar esse olhar. Quem puder, quem tiver a oportunidade de ter um espaço, né, de terapia, como a própria Renata citou ao longo da entrevista, que tenha esse espaço, né, existem espaços públicos e privados oferecendo esse serviço de psicoterapia, que o projeto leve também às escolas essa oportunidade de democratizar, né, o acesso a habilidades socioemocionais, que vai ser mais um espaço, principalmente pensando nas escolas públicas, que as crianças vão poder se desenvolver enquanto cidadão, não só as habilidades acadêmicas, mas as habilidades pessoais, socioemocionais, e que isso vai, de fato, mudar a forma como a gente é no mundo, né? Pensando em vocês que estão em São Paulo, né? Mudar São Paulo a partir do comportamento dos cidadãos de São Paulo. Então, que isso se espalhe também, que a ideia se espalhe, lembrando, como eu citei também aqui na entrevista, que agora a gente tem o decreto, né, a nível federal, que fala sobre a psicologia nas escolas. Obviamente, cada município, cada estado vai conseguir fazer da sua forma, não tem uma regra de como deve ser em todos os lugares, mas que os lugares, os municípios, os estados, ou as escolas privadas também, que tenham o psicólogo na sua grade, que consigam essa ajuda também
para implementar esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho nas escolas, que com certeza, mudando a forma como as crianças se conhecem, vai mudar a forma como elas se comportam e isso vai refletir na sociedade. Muito bacana. Obrigada pela sua participação, Ana. Renata, também deixa esse espaço final para você. Uma coisa que eu quero alertar, né, que muitos aqui já sabem, que o índice de suicídio aumentou, né, e vai aumentar. Aliás, eu vi ontem um estudo sobre obesidade e também sobre as psicopatologias, depressão. Então, muitas coisas poderiam ser mudadas se elas fossem abordadas logo no comecinho. Imagina que começa ali um bololô vai crescendo e aquilo fica tão insuportável, tão grande que a pessoa simplesmente não sabe mais como lidar e como administrar. Então, para as pessoas que não se conhecem, né, não se reconhecem como inteligente emocionalmente, você não é refém disso, não é que aconteceu e assim você vai ficar. Você pode sim trabalhar essas questões. Eu sou muito fã disso, tanto que eu trabalho com isso. Já vi pessoas ali sozinhas, infelizes, na beira do precipício e hoje estão se comunicando com muitas pessoas, estão assim, uma versão muito diferente do que elas eram, mas elas se permitiram entrar nesse processo da terapia. Reforço aqui, tem gente que não está preparado, ou talvez para abordagem, né, um a um, mas hoje em dia tem muitos psicólogos com conteúdos incríveis, né, tanto online quanto em grupo, livro. Só começa, não demora tempo, talvez você tenha perdido pessoas, relações, trabalho, aquele sentimento do e se eu tivesse feito tal coisa, e se passou, né? E eu gosto da porta da inteligência emocional, que depois vem uma questão que chama ressignificação e que eu tenho certeza que vai dar um espaço também para isso ser abordado na escola. Por que meu pai, você ressignifica toda a sua história de vida? Não é aquela síndrome de Poliana, não é um positivismo tóxico, mas por que meu pai não é carinhoso? Por que minha mãe não é carinhosa? Por que eu nasci no berço que eu nasci? Por que eu tenho ou não dinheiro? Por que eu sou dentuço ou não? Por que eu sou grande ou sou pequeno? Então, a inteligência emocional vai dar uma porta para que as pessoas achem o propósito, para que elas achem um significado em tudo isso que elas estão vivendo e aquilo não transborde através do choro, através da depressão, através da falta de empatia, da falta de comunicação, e aí elas acabam desistindo delas. Então, é muito possível, sim, é só você começar. E que esse programa, né, o Alesp em Pauta de hoje, seja esse pontapé inicial para você que nos assistiu e acompanhou esse debate tão importante. Agradeço mais uma vez aqui a participação da Renata Rebelo, que é treinadora comportamental, e também em ambiente virtual da Ana Carolina Praça, psicóloga escolar. E também a todos vocês que acompanharam este Alesp em Pauta de hoje. Se você quiser ver ou rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!